Levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder. Glória a Deus. A Bíblia diz aqui, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. A Bíblia, Paulo, vamos dizer, desperta pela sua primeira epístola, sua primeira carta aos Coríntios, dizendo a eles que ele não viesse ou não fosse se associar com aqueles que se prostituem, para não se associar com aqueles que se prostituem. O pecado de prostituição, ele não é mais grave e nem menos grave do que a mentira, o roubo, a fraude. Porque diante de Deus, na verdade, não tem pecado grande nem pecado pequeno. Todos os pecados, são violações da lei moral de Deus e dos seus mandamentos. Quando, glória a Deus, nós lemos aqui e despertamos a atenção para não se associar com aqueles que se prostituem. Para algumas pessoas que não entendem, ou melhor dizendo, que só pega um ângulo da Bíblia, porque tem muita gente que eles trabalham assim, errado. Eles pegam a Bíblia e pregam lá para fora. Querem apertar os outros lá fora, querem julgar os outros lá fora, querem condenar os outros lá fora, querem destruir os outros lá fora. Fala que Deus vai pegar o adúltero lá de fora, o fornicador lá de fora, o mentiroso lá de fora. Fala que Deus vai pegar o alcoólatra lá de fora, vai pegar o adúltero lá de fora, o beberrão, aqueles que se prostituem lá fora. Não é isso? Sim, a Bíblia fala mesmo que o mundo há de ser julgado por Deus, e se o mundo não se arrepender, de fato, haverá uma grande condenação. Mas não é só lá fora que tem isso. Não é só lá fora que existe pessoas que fornicam, pessoas que mentem, que roubam, infelizmente. Pessoas que estão numa plena prostituição, glória a Deus, que estão, glória a Deus, louvado e agradecido, em plena prostituição, porque Paulo está dizendo aos Coríntios: eu já avisei vocês, por meio de outras cartas, que vocês não venham se ajuntar, ou se agrupar, ou se associar, ou fazer uma convivência com aqueles que se prostituem. Aí a mentalidade de um crente parado, que joga lá para fora, muitas das vezes, ele vai pensar que ele não pode conversar, de repente, com alguém que está nessa vida. Jamais uma pessoa que pensa dessa forma vai levar uma palavra para alguém que às vezes está na prostituição, que às vezes está precisando de uma palavra, de uma oração, e entra um falso temor, entra, como a Escritura diz, um puritanismo na vida da pessoa, entra uma demasiada fé, uma demasiada doutrina, que ele pensa: se alguém me ver conversando de repente com uma mulher que vive nessa condição de prostituição, pode me julgar, pode me condenar, eu posso perder o cargo da igreja, eu posso ser chamado como alguém que está saindo ou andando com alguém que prostitui, e acaba não fazendo a obra. Porque geralmente o que eles fazem é isso, eles só jogam lá para fora, eles só condenam o pessoal lá fora. Aí você vai ver em Coríntios dizendo que lá fora quem julga é Deus.
Mas aqui dentro quem tem que julgar somos nós. Quem julga a igreja é a própria igreja. Porque, irmão, se o julgamento de Deus começa pela casa de Deus, aonde ficará o ímpio? Aonde ficará o mundano? Não vai haver espaço. E com certeza, Deus primeiro vai começar a trabalhar pela gente, porque nós temos que ser exemplo, nós temos que ser diferentes, nós temos que ser a luz do mundo, o sal dessa terra, nós temos que ser a diferença. Nós trazemos, irmão, a comarca, nós trazemos, irmão, a aparência de Cristo, nós trazemos o nome que está acima de todos os nomes. E a palavra está dizendo aqui: ei, eu já disse a vocês, por outras cartas, para não se associar com aqueles que se prostituem. Aí você vai pensar, não é o mundo que ele está falando, não é aqueles que estão lá fora, porque na verdade, se você for deixar de ter contato com uma pessoa que está em pecado no mundo, você vai ter que sair desse mundo, porque todo mundo faz alguma coisa. Todo mundo comete pecado, todo o mundo, né, que está lá fora, que não conhece a Deus, que não está debaixo da palavra, que não tem Jesus Cristo como seu Senhor, como autor e consumador da sua fé, ele comete pecado. Você vai encontrar pessoas fumando, você vai encontrar pessoas bebendo, você vai encontrar pessoas prostituindo, mentindo, roubando, pessoas defraudando, sonegando, quebrando os mandamentos de Deus, quebrando a lei moral de Deus. Aí você não vai trabalhar com uma pessoa dessa, você não vai conversar, não tem como. Até porque Jesus disse: eu não vim para o mundo para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Esse é o nosso trabalho. Nós somos imitadores de Cristo, como Paulo diz: sede meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. Nós temos que imitar a Ele, porque Ele muitas das vezes ele estava até nas sinagogas. Jesus estava no meio dos pecadores, dos publicanos e dos cobradores de impostos. Vai negar isso? Vai dizer que isso não está escrito na Bíblia? Está escrito, só que Jesus não bebia, Jesus não fumava, Jesus não prostituía, Jesus não fazia nada de errado. Ele estava ali para anunciar as boas novas, a palavra de arrependimento. Né? Em algum lugar, né, a gente não vê a Bíblia expressar, mas só dele entrar na casa de Zaqueu houve uma grande mudança, porque se nós fôssemos pensar bem, depender de alguns crentes nessa geração, que na verdade são mais puritanos, mais falsos, mais, né, fariseu do que crentes de verdade, ele não entraria na casa de Zaqueu nunca. Não entraria, não ia lá. Mas aí a Bíblia, ela está nos dizendo, então quem é esses que prostituem, que Paulo está dizendo? São os que estão dentro da igreja. Dentro da igreja não, porque a igreja não prostitui, dentro da denominação. E eu quero dar exemplo: prostituição física existe dentro das gerações, das denominações. Hoje tem, infelizmente, tem vários lugares, infelizmente. Tem quem se prostitui fisicamente, e tem quem se prostitui espiritualmente. Tem quem, irmão, vive uma vida de adultério, porque a Bíblia diz: ei, adúltero, não ameis o mundo, e nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, irmão, quem adultera é o quê? Está onde? É adúltero, está vivendo uma vida de fornicação, uma vida de prostituição, porque não era para estar prostituindo. Quem ama outro Deus é prostituto, está na prostituição, não se deve. Quem ama o pecado, quem vive uma vida de pecado, está na prostituição também. E a Bíblia está dizendo que o problema entre a igreja, a questão não é lá fora, porque as pessoas só apontam para lá, mas esquecem de apontar para o meio deles mesmo. De ver que às vezes no meio deles
tem, como Paulo mesmo adverteu lá em Coríntios, né, capítulo 5, dizendo: ei, há de haver no meio de vós quem se relacione com a mulher do seu pai. Rapaz, vocês aí não estão vendo isso não? Põe esse nível para fora, acaba com essa bagunça. Mas por quê? Não sei, né? A Bíblia não diz isso. Mas quem sabe Corinto não estava metendo pau na vida dos outros lá fora, esquecendo de dentro da igreja, esquecendo de botar as coisas no lugar, falar para eles: ei, você aqui dentro não é lugar disso. Igreja não é lugar de bagunça, igreja não é lugar de prostituto, adúltero. Não é. Eles vêm assim, eles podem até vir dessa forma, eles podem até chegar com o pecado aqui, mas automaticamente o Espírito Santo, através da igreja, vai convencer esse cidadão, esse homem, essa mulher, que ele tem que largar o pecado, que ele tem que largar, que ele tem que deixar, que isso não é normal. Na igreja não, na igreja isso não é normal, isso não é normal. E aí o que acontece? E o que acontece? Eles voltam muito para lá, para fora, quando na verdade a Bíblia vai dizer que nós temos que julgar a nós mesmos, não é isso? Nós temos que estar todo o tempo julgando a nós mesmos. Isso aí, glória a Jesus, nos traz uma advertência para andarmos direito. Glória a Jesus. Sabe o que acontece? Muitos lugares as pessoas falam muito mal, fazem até cara de nojo quando chega no lugar. Pessoa fumando cigarro, ai que nojo. Claro, é um nojo mesmo, concordo. Ai que nojo, bebê, ai, está repreendido. Mas dentro da denominação tem um monte de coisa pior do que isso ainda, porque na verdade não é pior, porque não era nem para estar ali, não era nem para estar no meio, mas ele não, só olha lá para fora, só olha lá para fora, porque o puritanismo, o farisaísmo, né, não deixa a pessoa primeiro olhar para ela mesma, porque a Bíblia diz: olhai para vós, olhai por vós, não deixa. E segundo, lutar pela pureza da igreja, porque é isso que Paulo está dizendo. Irmão, vai chegar a ponto da carta dizer: se for possível, nem come com esses crentes doidos, não come, crente é a força de expressão, com essa gente. Se for possível, nem come, não se associa a ele não, não se junta, não se agrupa não, porque se levantou contra a doutrina, irmão, quer destruir a igreja, foi advertido um monte de vezes, chamado a atenção para largar uma série de coisas que é pecado, e a pessoa não quer deixar. Por que a igreja santa de Cristo vai ter comunhão com um negócio desse? Porque a Bíblia diz: o que comunhão tem, né, o santo templo com os ídolos? Nenhum. Que comunhão tem Cristo com Belial? Também não tem nenhum. Cristo com pecado? Não tem, irmão. O corpo de Deus, o corpo de Cristo, associando-se com o corpo do pecado. Não existe. Está errado. Está errado. É isso que Paulo está dizendo. Se for possível, nem come, evita. Porque tem gente, irmão, que ele é um problema, infelizmente. Ele não quer transformação, luta contra isso e tenta destruir quem é que traz isso, né? Tenta opor-se contra a Escritura, contra a palavra e convencer as pessoas que está certo um negócio desse. É como um tempo atrás aí, comentei lá, alguém falando que a doutrina bíblica, porque mencionou algumas coisas, mencionou algo da Bíblia e falou e apontou para outro, falando que a doutrina destruiu família, que a doutrina destruiu casa, destruiu crianças que cresceram frustradas e não foram felizes na infância, que família,
homens e mulheres não conseguiram casar, não conseguiram ser felizes, porque a doutrina não deixava, que isso não é uma coisa normal. Aí, irmão, eu vou ser sincero, dá para associar com um negócio desse? Não dá para associar, não dá para você ir lá e bater nas costas de alguém que prega uma coisa dessa, e bater nas costas dele e falar: ô meu amigo, meu irmão, vim tomar um café contigo aqui na sua casa. Não dá mesmo, não dá nem para ouvir um negócio desse e ficar quieto, não dá, porque a doutrina, ela é a segurança da igreja, e é isso que Paulo está advertendo. Cuidado. Uma coisa, irmão, é você alguém cair no pecado, cair em alguma coisa errada, e você adverter ela, como a Bíblia diz, e ela se converter, largar aquilo, deixar aquele erro. Aí você, a pessoa se arrependeu, ela cometeu um erro, se arrependeu, deixou, não é isso? Que aquele que se confessa e deixa, alcança misericórdia. E outra coisa, alguém não quer coisa nenhuma, se opõe e ainda quer convencer ainda, e quer bater de frente, quer viver uma vida opositora e ainda quer ficar infiltrado. Aí Paulo vai dizendo: isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. É isso que a Bíblia está dizendo. Seria necessário sair, porque ele não está falando de lá de fora. Essa epístola aqui não é, se fosse direcionada para o pessoal lá de fora, estaria escrito a igreja, ao mundo, vamos dizer assim, a epístola de São Paulo ao mundo, vocês têm que parar de se associar com o pessoal que está errado, não é isso que está escrito. Está escrito aqui, primeira epístola aos Coríntios, a igreja que está, a igreja, versículo a seguinte: mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo irmão, for devasso, ou avarento, idólatra, maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda comais. É complicado, irmão. É complicado. Esse que é o problema. Tem gente que não é a questão, é que eles são oposição. Eles já estão obstinados, destinados, eles já traçaram a via deles, já se resolveram e querem lutar contra a palavra de Deus, querem ser uma oposição. E aí não dá para forçar a barra, não tem como forçar a barra. Como que vai forçar? Primeiro, que alguém que está nessa condição, automaticamente o Espírito que trabalha na vida dela não é mais o Espírito Santo, não é mais o Espírito de Deus. E se ele encontrar com alguém que tem o Espírito de Deus, o que vai acontecer? Vai dar choque, vai entrar em colapso, vai dar um caos. Por quê? Porque os dois Espíritos se opõem um ao outro. Agora o Espírito da verdade, que leva o homem à santidade, à doutrina, à palavra, e o Espírito da operação do erro, que agora opera no Espírito da desobediência, que se opõe em tudo contra aquilo que é verdade. E esses dois não vão se conectar, não vão se unir. Mas às vezes as pessoas querem fazer muito mais além de Deus. Elas querem ser mais do que o Espírito, mais do que Deus. Elas querem passar por cima disso e fazer o quê? Agradar, se aproximar, dar um tapinha nas costas. Você é ruim, você não presta, mas eu gosto de você.
E não é assim que funciona. Não é desse jeito. Não é dessa forma. Tudo bem. Tudo bem. A Bíblia é específica entre pecados e pecados. Né? Tem pecado que é para a morte e tem pecado que não é. Mas agora, irmão, a pessoa sabe, entrou por esse caminho aqui. Entrou pelo caminho. Não é isso? Entrou pelo caminho da devassidão, da avareza, da idolatria, da maledicência, né? Que é falar mal dos outros. Falar mal dos outros. Tem pessoas, irmão, que ele não tem o que achar na vida dos outros, ele arruma um jeito de falar mal. Falar mal é inventar conversa fiada. Falar coisa que não existe. Maledicência, não é isso? Maledicência. Beberrão dentro da igreja, bebendo, tomando um goró, tomando uma cervejinha socialmente, porque a Bíblia diz lá em Gálatas, bebedeiras. Você pode pegar a versão que está lá, bebedeira, é toda forma de beber. Ah, mas eu bebo socialmente, está enquadrado. Ah, eu bebo só um golinho de vez em quando, está enquadrado. Ah, eu bebo um golinho para abrir o apetite antes do almoço, está enquadrado também. Então um vinhozinho, né? Até porque um vinhozinho também de vez em quando é bom assim por causa do sangue, está enquadrado. É para não beber. Aí você vai encontrar o versículo dizendo: e agora não vos embriagueis com vinho, mas enchei do Espírito Santo. Não é isso? Então larga o vinho de lado. Deixa o vinho. Lá no mundo eu bebia, lá no mundo eu fumava, vamos dizer, né? Eu não fumei no mundo, mas graças a Deus, mas bebi. Aí eu venho para a igreja e vou continuar bebendo. Se é tudo ao contrário aqui, é ao contrário de lá, como é que faz? Como é que é isso? Se eu estou lá com um montão de bagagem, tenho que atravessar para o lado de cá, que é o lado de Jesus Cristo, e para isso eu tenho que largar minhas bagagens de lá. Aí eu venho de lá, passo para Jesus, sendo que eu sei, todo mundo sabe, até a pessoa que nunca aceitou Jesus, não veio para a igreja ainda, mas já ouviu alguém falar, sabe como é que é, tem noção um pouco, ele sabe que no dia que ele aceitar Jesus, ele vai ter que largar tudo. Ele sabe disso. Tem até pessoas que não vêm por causa disso. Ah, mas se eu for para a igreja, eu vou ter que parar de beber, vou ter que parar de fazer isso, vou ter que parar de dançar um forrozinho, vou ter que parar de fazer um montão de coisa. Ah, então não vou agora não. Tem uns que até completa a frase dizendo: eu ainda estou muito novo, tenho muito que curtir a minha vida. Quem sabe quando eu ficar velho? Infelizmente, a maioria desses, acabam morrendo antes de ficar velho. Infelizmente. Mas bebedeira, qualquer forma, enquadra, não tem jeito. Como é que vai fazer? Vai se opor à Bíblia? Vai dizer que não? Vai dizer que não? E ainda, né? Roubadores, beberrão ou roubador que rouba os outros. Aí tem um montão aí. A gente faz voto, faz não sei o que, engana todo mundo para roubar o dinheiro das pessoas com um monte de mentira. Um monte de mentira. Sabe qual? Claro que eu vou fazer aqui como posso dizer? Uma analogia, não. Uma forma de falar assim, diferente. É uma receita. Quer a receita correta para você receber as bênçãos? Receita correta para você receber a vitória? Não é dar R$100, não é botar voto, não é botar R$50 no voto, não é fazer voto de R$50 para receber a vitória, voto de R$50 para receber a cura, nada disso. Tudo conversa fiada. É obedecer. É a forma certa. Não é isso? Obedecer. Porque a Bíblia diz que as bênçãos virão, não é isso? E nos alcançarão, elas vêm
correndo atrás de nós e nos alcançarão. Mas tem que estar no caminho, e no caminho da obediência, porque se sair do caminho, não tem bênção para rebelde, não. Não tem bênção, não. Com voto, pode pagar voto até de R$1.000, não vai receber nada. Só quem vai se dar bem é quem inventou esse voto aí. Vai ganhar 1.000, mole. E além de ser ladrão, porque tem gente que rouba na igreja bastante, ainda quebra o mandamento, porque o certo tem que comer do suor do rosto. E ele não quer nem trabalhar, que é o dinheiro dos outros. Roubadores, com o tal, nem ainda comais. Aí, olha aqui, 12. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? O que eu tenho que julgar o pessoal lá de fora? Que tenho eu que julgar os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão fora. Lá no mundo é com Deus, é com Ele. Julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós este iníquo. Então o trabalho de purificação é com a igreja, é com o Espírito Santo através da igreja. E qualquer pessoa que não aceita a transformação, a purificação, a redenção por completa dos pecados e começa a se opor a isso, não é digna de atenção, não é digna de aproximação. Ao contrário, tem que tomar cuidado. Aí Paulo chega a dizer: se possível for, nem ainda come com essa gente. Cuidado. Porque tem gente aí, irmão, que infelizmente algumas pessoas abandonaram a doutrina, abandonaram a palavra, abandonaram a fé salvífica e agora são oposição, querem destruir, querem acabar com aquilo que é puro.